Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje, nesse princípio de ano de 2021, para fazer algumas reflexões, eu acho que próprias, para a gente poder pensar, repensar esse ano novo que começa e lançar para vocês também alguns desafios. Aguarde a vinheta. Então, 2021 começando. Na verdade, o tempo vai passando, né? Independente de qualquer coisa. Mas para a nossa organização, nossos hábitos, compromissos, etc., é bom que haja essa noção de começo, de meio e de fim, né? Que a gente coloca em todos os anos. Então, isso é bom psicologicamente também falando. Então, seguimos esse calendário gregoriano, né? E é natural as pessoas fazerem uma revisão do ano que passou e também fazer desejos, né? Projetar desejos para o ano que está começando. Tem pessoas que até escrevem isso para tentar seguir. Isso é bom, é saudável, desde que a pessoa cumpra, né? Aquilo que está prometendo, que está se projetando para o ano seguinte. Tudo bem, tudo tranquilo, isso não tem nenhum problema. E esse ano 2020 foi um ano muito atípico. Tivemos muitos desafios, muitas mudanças impostas, mudanças de hábitos, mudanças de conduta, de pensamento. Então foi um ano que exigiu um pouco mais, né, de todos nós, do mundo inteiro, né, de alguma forma. E aprendemos também muitas coisas. E quando vem um desconforto, eu quero te perguntar aqui no primeiro desafio. Quando vem um desconforto que gera uma crise, você aproveita dessa crise para fazer uma oportunidade para se transformar em algo melhor, né, e mais edificante, ou você fica ali presa naquele desconforto, só resmungando, só lamuriando, de uma forma estéril e que não vai dar em absolutamente nada, lançando cortisol no seu sangue o tempo todo. Então, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa repensar. Vamos ter outras crises, né, provocadas pelo próprio ambiente, crises internas, e que precisamos de decidir como vivemos essa crise. Se deixar a situação nos engolir, né, nos maltratar e até adoecer, ou viver sim aquela crise, mas com uma perspectiva de mudança, de melhora, de crescimento, né, e de dias mais edificantes. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte: quando as coisas vão bem, tudo está bem, tudo está tranquilo, a gente fica sossegado, a gente fica agradecido e está tudo correto, tudo certo. E quando as coisas vão mal? Quando as coisas não saem do jeito que nós projetamos e que causa sofrimento, causa frustração ou alguma dor? Vamos ver o que acontece? Então, o meu desafio é o seguinte: olha para esse último ano, traz à sua memória todos os acontecimentos, ou pelo menos os mais importantes, para até escrevê-los, que traduzem ou traduziram em sofrimento, em dor, em frustração, ou qualquer coisa que tenha sido desagradável para você. Faz uma listinha lá de tudo que foi desagradável para você, identifica tudo isso. E depois o que eu te proponho é que você volte a cada uma dessas situações e com o propósito de extrair, de pescar algum aprendizado que essas situações aparentemente desagradáveis trouxeram para você. De repente, você pode ter vivido alguma coisa e está arrastando só aquela amargura. Você volta naquela situação, pensa só nas coisas ruins que te promoveram, naquelas, né, consequências desagradáveis que se deram. E eu quero que você volte para essas coisas, desejo, né? Proponho que você volte para essas situações, mas com outro olhar. Não só de desprezo, mas com um olhar de aprendizado, um olhar de captar em todas aquelas situações aquilo que você aprendeu, detectar onde foi que você de repente perdeu o rumo da história, ou que entendeu mal as pessoas ou as situações, e extraia dali algum aprendizado que está embutido, provavelmente, naquela situação aparentemente ruim. A Bea Stevens, que é uma autora da Gestalt, fala uma frase muito interessante. Ela dizia assim: se tudo der certo, é muito bom. E se tudo der errado? Eu aprendo coisas que não teria aprendido se tudo tivesse dado certo. É claro que eu não estou fazendo aqui apologia ao sofrimento, à dor, à desgraça, não tem nada disso.
O que eu estou querendo dizer é que nós podemos aproveitar tanto as oportunidades boas para nos alegrarmos, né, e viver tranquilos ali naquele momento, quanto também depois de algum tempo você pode voltar àquelas coisas que foram aparentemente desagradáveis e fazer coisas novas, né, fazer um renovo, uma reciclagem de todas aquelas coisas e extrair aquilo que pode estar embutido, você não está entendendo, não está percebendo. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive quando entrei na faculdade, que eu acho que traduz um pouco disso que eu estou dizendo para vocês agora. Desde muito cedo, adolescente, que eu decidi fazer psicologia. Era uma coisa que eu queria muito e era uma coisa que eu sentia dentro de mim que ia dar certo, que eu gostava, me identificava, já li alguma coisa a respeito na época, etc. E aí depois de alguma luta que eu passei nesse momento, eu consegui passar no vestibular. E aí fiquei muito feliz, e fiquei muito satisfeita, era uma faculdade muito boa, conceituada aqui na cidade, então foi tudo ótimo. Mas quando começaram as aulas, eu tive assim, levei um susto, porque eu descobri que todos os períodos, né, tinha um tal do seminário para fazer. Então o professor dava lá, distribuía a classe em equipes, nós tínhamos que preparar alguma coisa para falar para a turma e ali seríamos avaliados. Eu fiquei revoltada, falei, não é possível que agora eu vou ter que fazer mais isso também, que além de estar estudando para as provas normais, né, que tinha no semestre, eu tinha que estar falando para todo mundo, eu não fiz faculdade para isso, eu não fiz psicologia para ficar falando, dando palestra, para ficar dando aula, professor que tem que dar aula aqui, eu fiquei revoltada, eu fiquei indignada porque aquilo tudo me desafiava, porque eu detestava falar em público, não sabia fazer isso e aquele negócio então me revoltou. Mas eu tinha um sonho de fazer psicologia e para fazer o curso eu tinha que passar por aquela situação. Então eu decidi enfrentar, até porque eu não vi outra possibilidade diferente. E aquilo marcava lá a aula, né, que a gente tinha que dar, eu estudava, ficava uma semana com dor de barriga, pensando no que ia fazer, como é que eu ia, né, passar por aquela situação e tal, e foi uma tortura, foi um sacrifício. Primeiro período, eu preparei, na hora eu não fiz metade do que eu tinha preparado, não tirei a nota que eu gostaria que tirasse, né, que eu poderia ter tido, enfim. Foi aquela coisa, aquela luta, foi o primeiro período, segundo período, foi terceiro, quarto, e todo período tinha pelo menos uma ou duas apresentações para fazer, e eu tinha que me acostumar com aquela situação. E com o tempo passando, com o meu esforço, com a minha determinação de fazer a coisa acontecer de maneira correta, eu fui me aperfeiçoando e fui me acostumando a falar para aquelas pessoas, né, que eu já convivia, a gente começa a tomar amizades, começa a se soltar, e aí foi passando o curso e tal. E quando foi lá no final, no 10º período, eu fiz um estágio de psicologia escolar, como tinha que fazer em outras áreas também. E o estágio foi muito bem reconhecido, foi muito elogiado. E a professora falou assim, olha, eu quero que você fale da sua experiência para os alunos que estão em períodos anteriores, falar de como você fez, de como você estabeleceu aquele estágio, como é que foi interessante, porque você fez um estágio diferente e foi legal. Aí eu falei, tudo bem, posso falar. Só que na hora que eu fui falar, eu achei que fosse falar para uma turma, para uma sala, né, um determinado período. Mas não, ela mudou de ideia e falou assim, olha, tem muita gente interessada, então eu vou abrir para todo mundo que quiser de outros períodos anteriores e você vai falar para uma turma maior, né, no auditório. Aqui eu já fiquei meio com ele regalado. Que até então eu estava acostumada a falar para uma turma de 20 e poucas pessoas que eu conhecia todo dia. Na hora que ela falou que eu tinha que falar para o auditório, meu coração começou a bater mais forte, eu falei, meu Deus do céu, onde fui me meter? E aí cheguei lá no auditório, tinham mais de 100 alunos, alguns professores, uma mesa lá colocada para mim e para outras pessoas que iam falar também, me deu o microfone, meu Deus do céu, eu fiquei, e agora o que eu vou fazer? De vontade de sair correndo, de desaparecer, de virar um mosquitinho e sair voando. E foi a primeira experiência que eu tive realmente de um auditório maior, com o microfone na mão, de uma forma que eu não estava esperando. Foi praticamente uma surpresa. A princípio eu fiquei assim meio assustada, meio com o regalado, comecei a falar assim meio que sem muita desenvoltura, mas depois eu fui relembrando daquilo, que não tinha nada escrito, estava só na minha memória, mas eu fui relembrando, fui me soltando, fui falando da minha experiência. Os alunos adoraram, todo mundo veio me elogiar depois.
né? E foi assim a minha primeira experiência no público maior, e isso me despertou para a necessidade de me aperfeiçoar nessa forma de falar daquilo que eu penso, para ensinar as pessoas, para edificar a vida das pessoas para públicos, né? E depois eu fui treinando outras oportunidades, tive outras chances de me aperfeiçoar e de falar, até que estou chegando aqui para vocês. Sei que eu não sou perfeita, mas eu faço o meu possível para ser didática, para falar daquilo que eu penso de uma maneira compreensível, que seja edificante. Então, eu estou falando isso para vocês porque de uma crise que surgiu, né, de sofrimento, de angústias, coisas que estavam na minha cabeça, eu consegui fazer uma resiliência e consegui ir em frente. É uma experiência que foi para mim edificante, que estou compartilhando, para que vocês também possam perceber que uma crise pode gerar aprendizado, pode gerar aperfeiçoamento, pode gerar desafios e pode gerar mudanças que são significativas. E é isso que eu desejo, que você consiga no ano de 2021, que todas as crises, que todas as oportunidades de sofrimento que você tiver, você possa parar, refletir e sobrepor a tudo isso e não perder as rédeas do jogo que estão nas nossas mãos. Não temos todo o poder, mas temos poder suficiente para lidar com as coisas da melhor forma possível, mais saudável possível. Então, quero agradecer mais uma vez, né, por tudo que vocês fizeram por mim em 2020, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas visualizações. Quero agradecer a vocês e continuar pedindo a ajuda de vocês para poder fazer isso. Então você continue fazendo as inscrições, se você não é inscrito, acione o sininho para as notificações, compartilhe com as pessoas, faça comentários, dê o like, e eu vou continuar agradecendo a vocês para que junto com vocês nós possamos crescer e eu possa continuar edificando as suas vidas com as minhas experiências. E também visite o meu site www.alicidamasceno.com. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.